Olá, quinto ano. Nosso assunto de ciências de hoje vai ser sobre o ser humano, né? O corpo humano. Então, nós somos únicos e herdamos nossas características através dos genes do nosso pai e da nossa mãe. Então, falando em genes, quem estuda a questão genética, né? Quem estuda a questão dos nossos genes é a genética, né? Ela que vai dizer o tipo e o fator sanguíneo, a pigmentação da nossa pele, os traços fisionômicos, vou explicar cada um. Tipo de cabelo. Então, tudo isso aqui a gente herda de alguém. E que alguém é esse? Na verdade, do nosso papai e da nossa mamãe, né? Então, muitas vezes a gente encontra uma pessoa, mas você parece com seu pai. Ah, mas você parece com sua mãe. Ah, seu irmão parece mais com seu pai, você mais com sua mãe. Não é isso? Pois é. Então, isso porque nós herdamos nos genes, do gene do papai e da mamãe, nós temos ali o material de cada um, que ao se unir, forma a gente. E aí a gente tem os traços, o tipo sanguíneo, a cor da pele, os traços fisionômicos. Que traços são esses? Ah, o seu nariz, os olhos, a cor dos olhos, o jeito da boca, né? O jeito do rosto, o formato, né? A cor do tipo de cabelo, liso, cacheado, tudo. Bom, então tudo isso aqui a gente herda deles, né? A gente herda deles. E a ciência que estuda isso é chamada de genética, certo? Bom, falando de genética, não podemos deixar de falar do DNA. E o que é o DNA? O DNA é lá onde vai estar contido as informações, as características que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe, certo? Então, quando se faz o exame de DNA, é lá onde vai dizer a questão da paternidade. Por exemplo, uma criança está desaparecida, e aí para encontrar o pai, como é que eu vou saber se o pai é a mãe? Ou então, o pai é dela ou se a mãe é dela também. Ou então, um adulto, há muito tempo que nunca mais viu o pai, não sabe quem é o pai ou quem é a mãe. E aí, para saber realmente se é meu pai, se é minha mãe, né? Porque nunca mais eu vi, não tivemos mais contato. Um exemplo, certo? Então, para isso, a ciência tem aí o exame de DNA, onde vai se colher o material genético, podendo ser uma gotinha do sangue, podemos ter o fio de cabelo, a unha, né? Tudo isso pode ser usado para o exame. E aí lá vai dizer se é o pai ou a mãe da pessoa, certo? Então, o DNA já serve para isso. Por quê? Porque 50% da que a gente herda é da mamãe e 50% do papai, metade, certo? Bom, e aqui a Pro trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês como é verdade. Nós temos aqui quatro pessoas, né? Aqui, ó, a gente pode perceber a semelhança entre as duas, porque ela herdou mais da questão da mãe, mas a quantidade é igual, só que puxou mais para o lado da mãe. E aqui também, outra pessoa diferente, né? Que, ó, como se parece, pai e filho, né? O material, a característica, os genes do pai dele está, ó, claramente mostrando que são pai e filho, certo? E do mesmo jeito acontece com a gente. Às vezes nós temos um irmãozinho ou irmãzinha que parece mais com o papai e eu pareço mais com a mamãe, e ao contrário também. Bom, agora vamos falar sobre as células, né? Que são as partezinhas menores que nós temos no nosso corpo. Todo o nosso corpo é formado por milhões e milhões de células. Bom, e as partes das células? Temos a membrana plasmática, temos o citoplasma e o núcleo. Importante vocês saberem que o núcleo é aqui no núcleo que vai estar contido o nosso DNA, os nossos genes, certo? E aí aqui é onde vai ter as características do papai e da mamãe. Dentro daqui, onde fica entre o núcleo e a membrana, fica o citoplasma, que é a parte mais gelatinosa da célula. Essa parte aqui por fora chama a membrana, ela protege a célula. Ela é responsável pela entrada e a saída de substâncias, ok? Aqui no núcleo também tem outra função de reprodução das células.
e o citoplasma pela questão da nutrição, certo? Vamos lá? E a gente só consegue ver essas células, essa imagem aqui, a gente só consegue ver que a célula é desse jeito por conta desse aparelho aqui chamado de microscópio. Ele vai aumentar até 1000 vezes o tamanho real, certo? Então, eu só consigo ver essas células por meio desse aparelho. Até mesmo micro-organismo, certo? Pode até ter micro-organismo aqui na minha mão. Eu não consigo ver. Eu só posso ver se eu tiver o aparelho chamado microscópio, certo? Então, e a divisão dos seres vivos? Como é que acontece? No planeta nós temos seres unicelulares e seres pluricelulares. O que são unicelulares? São seres que possuem apenas uma célula, certo? No caso dos protozoários e das bactérias. E os pluricelulares são seres que vão ter milhões, mais de uma célula. Milhões, como no caso nós temos milhões de células no nosso corpo. Temos os mamíferos, podemos nos colocar aqui nesse grupo, que nós somos mamíferos, as esponjas marinhas e os vegetais, as plantas, certo? E as características das células? Elas podem ser macroscópicas, ou seja, eu posso ver a olho nu, ou seja, se eu olhar, eu já consigo ver que ali é uma célula. E um exemplo é a gema do ovo. A gema do ovo é uma célula e ela é considerada macroscópica, porque eu não preciso utilizar o microscópio para poder enxergar aquela célula, certo? Aqui também a alvéolo da laranja, consigo também ver a célulazinha. Agora, as microscópicas eu não consigo ver só com o olho com o meu olho assim, ó. Não, eu preciso do quê? Da ajuda do aparelho microscópico, né? Então, a ameba, no caso, a célula da ameba, também as células do vegetal e o da gema também. Nós temos aqui outro exemplo de células microscópicas que só podem ser vistas por meio do microscópio. As células do nosso sangue. Então, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui só foi possível colocar no livro de vocês por conta da ajuda do microscópio, certo? Então, as células do nosso sangue, as células nervosas, as células dos nossos músculos e também a célula adiposa, onde tem aqui, ó, uma grande quantidade de gordura, certo? Então, como a Pro falou, as células, elas são as menores partes do nosso organismo, do nosso corpo. Quem estuda as células? Qual é a ciência que estuda as células? A citologia. Então, aquela pessoa que se aprofunda, né, aquela ciência que vai se aprofundar no estudo das células é a citologia, certo? E agora vamos falar de algo maior depois das células, que são os tecidos. Então, o nosso corpo, né, ele também é composto por tecidos. E quem forma esses tecidos são as próprias células, que trabalham juntas ali, formando tecido que tem alguma função para a gente. Um exemplo deles é o tecido epitelial. Como é que funciona o tecido epitelial? É formado por células geralmente achatadas, recobre todo o nosso corpo por fora e faz parte da pele. Então, aqui é meu tecido epitelial. Sim, é ele que vai me cobrir, né? Reveste o corpo por dentro, também no caso da nossa boca e do nosso esôfago. É um exemplo também que pode dizer que é o tecido epitelial. Já o tecido muscular vai revestir os músculos, pelo próprio nome já diz. Ó, o coração, ele é revestido pelo tecido muscular e ó, o intestino também, certo? É formado por células alongadas e compõe os músculos do corpo. Esse tecido aqui, ele permite a contração e o relaxamento. Então, quando as pessoas vão para a academia, vão malhar, né? E aí, de repente, vai malhar o braço, né? E aí, eles vão fazer com que aquele músculo, ele vai aumentar, né? E quem ajuda nesse aumento, ou então nesse relaxamento, é o tecido muscular. Ele vai contrair e vai relaxar. O coração, ele não faz o movimento de bombear o sangue,
Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, só pode fazer isso devido ao tecido muscular que faz com que ele tenha esse movimento. E também nas paredes aqui do nosso intestino, tá certo? O tecido nervoso é formado por células em forma de estrelas, ó, um exemplo para vocês, chamada de neurônios, compõe o sistema nervoso que coordena todas as funções do nosso corpo. Por exemplo, eu só consigo falar, me mover, né, devido a esse tecido, o tecido nervoso, certo? Alguns reflexos que a gente tem, o piscar dos olhos, quando o médico dá uma batidinha no joelho e o joelho aumenta ou levanta, isso também é um reflexo nervoso que a gente tem, né? Quando a gente passa algo na nossa mãozinha, a gente consegue sentir, né? E o tecido adiposo? No livro de vocês tem uma curiosidadezinha sobre esse tecido adiposo. Qual é a função dele? Armazenar energia, né? Porque a gordura também vai dar energia, não em excesso, né? Que é prejudicial. Células adiposas, gorduras, ceras e vitaminas, é o que é armazenado lá. Então, o tecido adiposo, ele fica aqui, ó. Tá vendo que tá amarelado aqui, ó? Pois é, ele vai manter a temperatura do nosso corpo. Ele fica abaixo da nossa pele, certo? Mantém, é como se fosse uma bolsa térmica. Então, vai manter a nossa temperatura do corpo ideal. Então, é essa a função do tecido adiposo. Bom, constituição humana. Então, vamos ver aqui como é que funciona desde o pequenininho até o grandão. A célula é a menor de todos, de tudo que é do nosso corpo, né? E todas elas juntas vão formar o quê? Um tecido. E esses tecidos vão formar também os órgãos. No caso aqui nós temos o exemplo do pulmão, mas tem outros, né? O coração. E depois, o conjunto, todo aquele que faz parte do sistema respiratório, né, vai formar um sistema. Então, o conjunto de órgãos do sistema respiratório forma um sistema. E vários sistemas trabalhando no nosso corpo formam o nosso organismo. Então, nós temos vários sistemas trabalhando nesse exato momento. Temos o sistema respiratório, digestório, circulatório, né, nervoso, e vários outros. E esses sistemas aí, trabalhando todos juntos, formam o nosso organismo, certo? Que aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, o circulatório, o nosso sistema ósseo, o sistema respiratório, o sistema digestório, certo? O ósseo aqui e aqui o muscular, certo? Órgãos e funções. Os pulmões, vocês já viram que é o quê? É a troca gasosa, é lá que entra o oxigênio e sai o gás carbônico. O que a gente precisa é do quê? Do oxigênio. E o que sai da gente é o gás carbônico, que é feito pelas células, né? Que vai ali trabalhando e vai liberando também. E o estômago tem a questão da produção do suco digestivo e ajuda na nossa digestão. É onde vai ali acontecer todo o trabalhozinho para poder tirar os nutrientes e levar para todo o nosso organismo. Os olhos nos promovem a visão, né, de enxergar as coisas. E então aqui são alguns órgãos, mas não só tem esses não, tem mais, né? Bom, e agora, já que nós falamos sobre sistemas, vamos estudar o primeiro deles, é o sistema digestório. E o que é digestão? Digestão é a transformação da comida do nosso corpo. Então, muitas vezes, eu não fiz uma boa digestão, porque alguma coisa aconteceu ali que você não está se sentindo bem, né? Então, a digestão é a transformação de tudo que a gente ingere, né? E está ali transformando através do aparelho digestório. E aqui nós temos os órgãos e as glândulas que fazem parte do sistema digestório. A boca, que vai para a nossa mastigação, e é lá onde inicia tudo, né? A gente vai iniciar todo o processo de digestão pela boca. Com a ajuda da glândula salivar, produz a saliva, que ajuda a dissolver os alimentos. Então, não é um efeito que nós temos na boca.
A saliva, ela vai ajudar a umedecer o alimento, formando ali um bolo alimentar, né? E aquele bolo ali, também com a ajuda dos dentes, né? Por isso que é bom a gente sempre mastigar bem os alimentos, porque aí eu vou melhorar aqui o trabalho quando chegar aqui no meu estômago. E aí, essa saliva, junto com os dentes, com a boca e a língua tem um papel importante que é fazer a deglutição. Como é a deglutição? Daqui a pouco, ó, é isso aqui, ó. É esse movimento que nós fazemos quando terminamos de fazer o bolo alimentar. Deglutir, é empurrar o alimento para seguir o caminho dele. Então, vamos voltar. Temos aí, passa pela faringe, canal por onde passa o alimento e o ar. É por isso que quando nós estamos comendo, não devemos conversar. Porque a faringe já está dando conta de respirar, da nossa respiração, da entrada de ar e da entrada de alimento. Aí eu pego e começo a conversar. Aí onde, ó, começa a entalar, engasgar, porque 3 funções para ela não dá, né? Depois vai para o esôfago, canal de ligação da faringe com o estômago. É um canalzinho aí para ligar entre a faringe e o estômago. O fígado é uma glândula, é a maior glândula do nosso corpo e produz a bile, que vai para o intestino ajudar na digestão. Depois disso, vamos o quê? A vesícula biliar, que é onde armazena a bile. Bile é o que é onde guarda, certo? Depois vamos para o estômago, que produz um suco gástrico que ajuda na digestão. Esse suco gástrico vai fazer com que esses alimentos sejam cada vez mais triturados, até ficar uma pasta, certo? Depois vamos para o intestino delgado. Parece que a gente conhece, que vocês, às vezes as pessoas usam o nome tripa, né? Pronto, popularmente conhecido como tripa, mas aí são os animais, tá? Não é a gente tem intestino delgado, tá? Intestino delgado, os nutrientes dos alimentos são absorvidos e distribuídos através do sangue para todo o organismo. Então, é aqui onde os nutrientes são levados para o nosso organismo, porque ele vai passar por tipo um tratamento, igual o tratamento da água, né? Só que aí, para poder ir para o nosso corpo, ele precisa passar por todo esse processo. E é no intestino delgado onde os nutrientes vai partir para todo o nosso corpo e a gente vai crescer, desenvolver, né, pensar, ser mais inteligente. Então, e o pâncreas também é uma glândula que produz o suco pancreático, que também vai ajudar na digestão. Observe que sempre está tendo um líquido ali para ajudar, né? O primeiro líquido foi da saliva, né? E depois apareceu a bile, e depois apareceu o suco pancreático e o suco gástrico. Depois vamos para o quê? O intestino grosso. Ele forma as fezes, o número 2 que a gente faz, depois de absorver a água, certo? É por isso que é importante a gente também beber muita água, certo? Depois que ele tirou tudo que precisava, ficou o que não precisa, né? Ficou o número 2, que vai sair, a gente precisa liberar ele através do ânus, a abertura por onde as fezes são eliminadas do nosso corpo. Então, as coisas boas ficam e as coisas ruins têm que sair, né? Então, vamos lá rever aí esse caminho. O início de tudo na nossa boca. Por que a Pro colocou essa língua para cima aqui, mostrando aqui a glândula salivar? Porque é aqui onde vai sair a aguinha chamada de saliva, né? As glândulas salivares que vai ajudar na nossa mastigação. Houve a deglutição, aí a língua empurrou o alimento, vai para a faringe, né? Onde eu não posso comer e conversar ao mesmo tempo, porque eu posso me engasgar. Depois para o esôfago, que é o canal onde vai chegar até o estômago. Chegando no estômago, recebe esse líquido aqui que é bem ácido, que corrói mesmo, certo? Esse líquido chamado de suco gástrico, ó, suco gástrico, onde, chegando lá no estômago, vai transformar o alimento agora, ele deixou de ser bolo alimentar e virou quimo, certo? Quimo.
Quando ele recebe o suco gástrico, ficou bem pastoso ali, ele vira quimo. E quais são as ajudas que ele líquidos? O pâncreas produz um suco chamado de quê? Suco pancreático. Ajuda na digestão de alimentos. O fígado produz a substância chamada de bile, que transforma a gordura em partículas menores para serem melhor digeridas. Então, o fígado ele vai botar a substância, esse bile aí, para diminuir a gordura, para quebrar, para ficar bem pequenininho, certo? Depois, vai para o intestino delgado, que é o que? Onde todos os nutrientes da gente vai ser retirado para levar para, o sangue vai levar para todo o corpo. E por último, o intestino grosso, que é onde vai retirar a água que precisamos e liberar através das nossas fezes. E vai ser liberada através do ânus. Entenderam todo o caminho da nossa alimentação? Espero que sim. Vejo vocês agora na correção. Beijos.